Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Hoje chegamos ao Salmo 77. Salmo 77 é um lamento individual. O salmista descreve uma espécie de uma noite de angústia e uma oração intensa. O que você faz quando sente que Deus não está ouvindo suas orações? Então vamos mergulhar nesse Salmo 97, quando a alma clama em meio à angústia. Esse Salmo 77 é um clamor profundo em meio à angústia. O salmista se sente abandonado, mas encontra esperança ao lembrar-se das obras poderosas de Deus. Nesse devocional, vamos refletir sobre como enfrentar momentos de crise espiritual, ansiedade e desânimo, confiando no Deus que continua sendo fiel e poderoso. Se você está passando por lutas, esse devocional com certeza vai renovar a sua fé, te trazer novos ânimos e uma nova esperança. Então assista até o final, descubra como transformar sua angústia em confiança no Senhor. Vamos para a leitura então do Salmo 77, mas não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e compartilhar esse devocional para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Salmo 77. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Esse Salmo 77 é atribuído a Asaf, e ele descreve um lamento profundo em meio à angústia, mas que se transforma em confiança ao recordar as maravilhas de Deus no passado, especialmente no Êxodo. O Salmo é dividido em partes.
uma lamentação pessoal e desesperada, versículos 1 a 10, seguida pela meditação nas obras divinas e a reafirmação da fé em Deus como Criador e Libertador do seu povo, versículos 11 a 20. O seu contexto é a busca de conforto na tribulação, lembrando a fidelidade de Deus, apesar dos sentimentos de abandono. Então vamos meditar nesse salmo, dividindo ele em blocos, dividindo ele em temas, para trazer aplicações, lições práticas para as nossas vidas no dia de hoje. Porque é esse o propósito dos nossos devocionais. Então começamos com o tema de lamento em tempos de angústia. O salmo começa com uma expressão de desespero e angústia, onde o salmista, na escuridão da noite, clama a Deus sem encontrar consolo. É como se ele tivesse desesperado, desnorteado, sem rumo, totalmente perturbado. E ele apela para o clamor a Deus no meio desse caos, no meio dessa angústia. Ele tem aqui um sentimento de abandono. O autor se sente afastado de Deus, questionando se o Senhor o rejeitou para sempre e se a sua bondade cessou e se Deus se esqueceu da sua misericórdia. Encontramos também nesse salmo busca por compreensão. Em meio à inquietude, o salmista não consegue dormir e medita nos dias passados, tentando compreender o silêncio aparente de Deus e entender ao mesmo tempo nesse silêncio a sua própria dor. Nesse salmo também percebemos agora uma mudança de perspectiva. O Salmo 77 serve como um guia para o que fazer em momentos de crise. Em vez de ceder ao desespero emocional, deve-se racionalmente recordar os feitos poderosos de Deus. Preste atenção nesse esboço. Nos 10 primeiros versículos nós temos lamento e desespero. Temos aí nos 3 primeiros versículos um clamor a Deus. O salmista eleva sua voz a Deus em busca de ajuda, sem encontrar consolo e sem conseguir dormir, gesticulando e sentindo seu espírito desfalecer. Temos aí questionamentos, cheios de questionamentos, de interrogações, de perguntas conflitantes nos versículos 7 a 9. O salmista questiona se Deus rejeitou para sempre o seu povo, se a sua graça cessou e se Deus se esqueceu de ser benigno. No versículo 10, temos a conclusão desse primeiro bloco. O salmista conclui que a sua dor é um sinal de que a mão direita do Altíssimo não age mais, o que o leva a um estado de grande aflição. Veja que essa conclusão que ele chega é por conta desse estado angustiante que ele se encontra. Mas isso não é o fim, essa não é a conclusão final. Veja que dos versículos 11 em diante, o Salmo nos mostra aqui recordação e confiança. Recordar os feitos divinos nos versículos 11 a 12. O salmista decide mudar o foco da sua angústia e recordar os feitos e os milagres antigos de Deus. Há um reconhecimento da majestade de Deus nos versículos 13 e 14. O salmista proclama que o caminho de Deus é santo e que não há outro Deus tão grande quanto Ele, esse Deus que realiza maravilhas. E nos versículos 15 a 20, a recordação o leva ao evento miraculoso do Êxodo, lembrando como Deus redimiu o seu povo com um braço forte, abrindo o mar e conduzindo com as mãos de Arão e de Moisés o seu povo durante aquela peregrinação no deserto. Veja que o salmista busca a Deus em oração
mas se sente sem resposta. No começo desse salmo, ele diz: no dia da angústia eu busquei ao Senhor. Temos aqui uma aplicação para nós. Em momentos de dor, precisamos aprender a buscar ao Senhor, mesmo em meio a um silêncio aparente. Quando a dúvida e a luta interior vier sobre nós, e vier um turbilhão de questionamentos, como o salmista diz: o Senhor rejeitou para sempre, cessou a sua misericórdia. Isso nos mostra que a dor leva-nos a questionar o amor de Deus e até mesmo a presença de Deus, e por que não dizer até mesmo o poder de Deus. A aplicação é que muitos cristãos passam por crises espirituais, mas é no meio da dúvida que a fé é fortalecida. E aí nós temos agora a virada da fé, é lembrar das obras de Deus. O salmista, como eu disse, decide mudar o foco. Em vez de olhar para a sua dor, ele começa a lembrar-se dos feitos do Senhor. Ele diz: recordarei os feitos do Senhor. A aplicação é que em momentos de angústia precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz Jeremias em Lamentações capítulo 3, versículo 21. E finalmente nós temos aí o poder de Deus que liberta, mostrado pelos salmos. O salmista relembra o êxodo, como eu disse. Ele mostra que Deus abriu o mar, guiou seu povo e mostrou o seu poder. A aplicação é que lembrar o que Deus faz fortalece a nossa confiança de que Ele continua agindo ainda hoje. Deus não nos esqueceu, Deus não nos abandonou, Deus não está inoperante. Ele continua agindo, ainda hoje, em nosso favor e ao nosso favor. As aplicações práticas para esse salmo como um todo para nós: não esconda a sua angústia, leve-a em oração a Deus. Confie mesmo quando não sentir respostas imediatas. Relembre sempre as vitórias e os milagres que o Senhor já realizou em sua vida. A fé não ignora a dor, mas escolhe confiar em Deus em meio a ela. Conclusão: o Salmo 77 mostra a transformação do desespero em confiança. A lembrança de que Deus fez no passado é a chave para enfrentar o presente com fé. Então, ore, reserve um momento para orar, pedindo a Deus que fortaleça os corações cansados e traga paz em meio às lutas que você, os seus amigos, os seus parentes estão enfrentando. E deixe orar por você. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu me dirijo a Ti mais uma vez nos méritos de Jesus, como sempre orando pelo Teu povo, por esse grupo seleto que tem acompanhado esses devocionais, que tem reservado um tempo para ouvir a Tua voz em meio ao turbilhão de desafios que encontramos no dia a dia. Muitos deles estão enfrentando situações difíceis, tal como o salmista. Muitos deles estão questionando a fé, questionando o teu caráter, questionando a tua fidelidade, porque a dor está falando mais alto do que a razão, porque o sentimento está escondendo a confiança, está fazendo com que a fé vacile. Traz, ó Deus, traz segurança, traz uma âncora para os teus servos não ficarem desestabilizados no meio dessa enxurrada de dificuldades e de dúvidas. Derrama do bálsamo do teu Santo Espírito na vida deles. Entra com providência, defende a causa, traz vitória para eles, ó Pai. Por favor, Senhor. Eu te peço que o Senhor entre com cura para aqueles que estão enfrentando enfermidades, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. Traz esperança e supre cada uma da necessidade dos teus servos. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um dia maravilhoso
na presença desse Deus fantástico. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer um comentário e de compartilhar esse devocional com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative os sininhos para receber as nossas notificações. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso.